Olá, meu amigo e minha amiga, que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. Que bom estar com você mais uma vez nesse podcast Curta Palavra. Estaremos hoje falando sobre o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja em formação passando por uma transformação. Esse capítulo é um capítulo muito interessante. Deus amadurece a igreja. Para ele amadurecer é necessário ponderação e às vezes é necessário uma discussão. E a discussão foi acerca da circuncisão, que trouxe ali uma contenda, uma discussão a nível de se contenderem entre eles. O testemunho sobre a descida do Espírito Santo aos gentios foi dado diante dessa discussão. Então por isso que é muito interessante a discussão, embora não deveria haver uma contenda. Vamos dar um crédito para eles, estavam começando, não é verdade? Mas hoje a gente precisa entender que não precisamos nos contender por causa de alguns assuntos. Mas naquele tempo esses irmãos estavam aprendendo, era o início da igreja, mas o Espírito Santo estava agindo no meio deles e foi dado um testemunho sobre a descida do Espírito Santo que ocorreu também na vida dos gentios, dos estrangeiros. O parecer dos apóstolos quanto à circuncisão foi dado aqui nesse capítulo, e o parecer deles foi concernente às coisas sacrificadas, a ídolos, carne sufocada, sangue, fornicação. Nós vamos ver os detalhes, eles vão então dar o parecer do que deveria continuar concernente à doutrina. E uma nova contenda depois acontece por causa de Marcos. Essa nova contenda eu vou deixar para o podcast posterior do capítulo 16. Mas aqui no capítulo 15, alguns tinham descido da Judéia, ensinavam os irmãos que se eles não circuncidassem, conforme o uso de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Ou seja, eles estavam atribuindo a salvação, estavam atribuindo a circuncisão para ser salvo. Isso foi um ponto crucial, importante de se atentar. E aí Paulo e Barnabé, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre essa questão que estava sendo discutida. Ou seja, vamos lá, vamos discutir com os apóstolos, com os anciãos lá em Jerusalém, porque, vamos dizer assim, o caldo estava engrossando. E eles então, acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria para os irmãos acerca da conversão de pessoas que não eram também da etnia judaica. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos anciãos, e anunciaram quão grandes coisas tinha feito o Senhor através deles e com eles. Alguns da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, ou seja, então houve ali também uma comoção entre os fariseus, dizendo que era necessário circuncidar esses irmãos que haviam convertido. Quer dizer, eles ficaram comovidos, foram tocados pela conversão desses irmãos, mas estavam agora também dizendo que era necessário circuncidar e para que eles pudessem guardar a lei de Moisés. Aí, congregando-se os apóstolos, os anciãos, para considerar esse assunto, para discutir, para rever realmente se era necessário ter a circuncisão. E, de novo, havendo uma grande contenda lá no versículo 7, levanta Pedro, e Pedro então começa a dizer para essas pessoas: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ou seja, Pedro agora relata que o Espírito Santo estava sendo dado, assim como foi dado para os judeus, estava sendo dado também para os gentios. Os gentios, que são os estrangeiros, pessoas que não faziam parte da etnia judaica. Então, no versículo 9 ele vai dizer que não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Pedro então é usado pelo Espírito Santo para mostrar para eles: olha, esses homens não eram circuncidados e receberam o Espírito Santo. Nós éramos circuncidados e recebemos o Espírito Santo. Se eles tivessem que circuncidar, o Espírito Santo não teria descido sobre eles. Ou seja, eles deveriam passar pela circuncisão para depois receber o Espírito Santo. Em outras palavras, é isso que Pedro está querendo dizer. Pedro está mostrando para eles: olha, Deus não está se limitando à questão da circuncisão.
No versículo 10 ele vai dizer: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Aqui encerro essa leitura no versículo 19, quando Tiago dá essa palavra para esses irmãos. Ele dá continuidade, aí eles dão continuidade à discussão no versículo 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, que é sexo antes do casamento, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue a cada sábado, é lido nas sinagogas. Aí pareceu bem aos apóstolos anciãos, como a igreja toda, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. E foi enviado então Judas, foi enviado também Judas, ele era chamado Barsabás, foi enviado Silas, homens distintos entre os irmãos. Esses homens eram pessoas de destaque entre eles. Então, tanto Judas como Silas foram enviados juntamente com Paulo e Barnabé. E aí, por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, também Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem o Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aí eles vão pontuar as coisas necessárias que esses irmãos gentios precisavam agora se ater, tirando deles esse encargo da circuncisão. Aí ele vai dizer que eles deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Ou seja, aqui a gente nota que foi importante essa discussão para o amadurecimento da igreja. A igreja estava amadurecendo, é o início da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos vai narrar o início da igreja de Jesus Cristo, porque agora eles estavam tendo pessoas judias que estavam se convertendo, como também pessoas estrangeiras que não faziam parte da etnia judaica. Nós precisamos ser maduros para discutir as diferenças. Não vejo a necessidade de haver discórdia entre nós, irmãos, mas é necessário às vezes termos algumas discussões como aconteceu naquele tempo. Isso é necessário, porque através dessas discussões, com respeito, com maturidade, a gente vai amadurecendo a vida espiritual, tanto nossa, como dos nossos irmãos, como da nossa igreja na atualidade. Então a igreja naquele tempo discutiu, chegou de ter discórdia é falta de acordo, mas o Espírito Santo teve misericórdia e houve acordo depois. Nos nossos dias nós precisamos nos ater a isso. É necessário sim, às vezes, nós discutirmos de forma saudável, de forma educada,
para o amadurecimento da igreja, para o amadurecimento dos irmãos. Pode ser que às vezes alguma coisa possa ser... Hoje em dia, né, a gente não vê uma discussão na igreja a respeito de circuncisão, mas existem outras discussões hoje em dia nas igrejas. Mas que essas discussões possam ser para amadurecimento da igreja, e elas são necessárias. Mas o que é mais importante de tudo não é se abster da discussão, mas é procurar o amadurecimento espiritual, o amadurecimento bíblico, teológico, o conhecimento da palavra de Deus, para crescermos espiritualmente através da palavra de Deus. E essas discussões podem ser usadas pelo Espírito Santo para esse amadurecimento. Porque paradigmas existem, como a circuncisão foi o paradigma daquela época, hoje existem paradigmas que precisam ser discutidos para que possamos crescer, desenvolver mais a nossa vida espiritual. E certamente o Espírito Santo, ele estará operando em nossas vidas em todo momento, desde quando a gente esteja humilde, né, para a discussão, considerando o nosso irmão superior a nós mesmos, mas educadamente, cordialmente, discutir ali com a direção do Espírito Santo. Deus levantou os líderes, né, os líderes da igreja, para direcionar mais 2 irmãos para irem com Paulo e Barnabé, e a gente vê que em alguns momentos nós precisamos de mais pessoas para apoiar, porque nós não somos super-heróis. Somos irmãos em Cristo, somos pessoas que somos usados pelo Espírito Santo, e precisamos também da ajuda dos irmãos. E esses irmãos foram levantados para ajudar Paulo e Barnabé. Então a igreja reflete uma vida familiar, por isso que às vezes acontece de ter algumas discussões, algumas diferenças. E na família é assim também. Às vezes na família e a gente continua sendo família. E assim nós também devemos continuar sendo a família de Deus, fazendo a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até mais.